Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de mensagem diária e oração da fé. Hoje eu quero concluir algo muito importante sobre promessas de Deus, tá? Nós vimos que Deus pegou Abraão em um momento improvável da vida dele e prometeu que ele seria o pai de uma numerosa nação. Abraão não tinha filhos. Sarai não podia lhe dar filhos, mas ainda assim ele creu em Deus. E o tempo foi passando, Abraão foi envelhecendo, Sara foi envelhecendo, e eles não tinham filhos, conforme eu já preguei mensagem a mensagem nesse canal. E chega um momento que Sara diz assim: olha, pega a nossa serva e faz um filho com ela, e eu vou me sentir mãe através do filho dela. Mas esse não era o propósito de Deus. Essa se tornou a saída fácil de Sara para que Deus operasse o milagre na vida de Abraão. E por que eu estou falando assim? Porque muitas vezes você até crê que Deus pode operar um milagre na tua vida. Você até crê na promessa de Deus de ser realizado na sua vida financeira, de ser realizado no seu casamento, de ser realizado como mãe, como pai. E muitas vezes no meio do caminho você encontra uma espécie de atalho, sabe? Um caminho mais provável de seguir, um caminho mais fácil de seguir, mas não é aquele que o Senhor lhe deu a direção. E no primeiro momento, aquele caminho parece que deu certo. Aquele caminho parece que levou a algum lugar. E assim aconteceu com Abraão. Abraão teve relações com Agar, e daí surgiu o filho, a quem colocou o nome de Ismael. Mas a promessa de Deus não era para Ismael. A promessa de Deus era para Isaque. O filho que Deus esperava para abençoar da parte de Abraão não era o filho com uma escrava. O filho que Deus esperava para abençoar da parte de Abraão era o filho com a própria esposa. Mas Abraão, ele fez tudo diferente. Ele fez tudo errado porque em um determinado momento ele achou que estava demorando o cumprimento da palavra de Deus. E por que é que muita gente se atrapalha na vida? Porque não tem paciência, não consegue esperar o momento oportuno de sua bênção e querem, colocando os pés pelas mãos, adiantar um processo que já está estabelecido na mente de Deus. Deus sabe que vida Ele escolheu para você e Deus sabe o quanto de bom Ele quer para você. Deus quer o melhor. E muitas vezes você acha que o melhor é aquilo que está preso ao poder da sua visão. E tem muita gente que tem uma visão tão pequena, tão estreitada pelo sofrimento, pela dor, né? Você vê uma pessoa que ganha pouco a vida toda, aí olha para um carro caro e diz assim: aquele eu nunca vou ter na vida. É ou não é verdade? Aí chega uma pessoa que ganha pouco a vida toda, olha para um restaurante de alto padrão e diz assim: naquele lugar eu nunca vou entrar. É uma pessoa que sofreu, o casamento não deu certo, a vida sentimental não deu certo, e aí olha para um casal juntinho, com os filhos, e aquela coisa amorosa, e diz assim: aquela vida nunca eu vou ter. E isso acontece com as pessoas que são fragilizadas pelo sofrimento, pela dor, pela consequência da demora de algo de bom que ela espera acontecer e parece que nunca vai acontecer.
assim aconteceu com Abraão. Passado um tempo, Sara engravida, nasce Isaque. Só que o filho da serva já era grande. O filho da serva já entendia das coisas. O filho da serva tinha cerca de 13, 14 anos, mais velho do que o filho da esposa de Abraão. E começa aquela briga, aquela discussão. O filho da serva começa a fazer chacota do Isaque, a querer humilhar o Isaque, e Sara não admite. Sara chega para Abraão e diz assim: olha, manda embora essa mulher e o filho dela. Abraão não gosta. Abraão se sente, machucado com aquela ideia, porque apesar de ser filho da serva, também era filho dele. Mas o Senhor disse a Abraão: ouve tua esposa. Não vai haver relação entre o filho e o escravo, não tem como. Só que assim, apesar de Ismael ser filho da escrava, ele também era filho de Abraão. E isso traria uma consequência pesada para a descendência de Abraão. E é sobre isso que nós vamos estudar agora, lá em Gênesis, capítulo 21, verso 13. O Senhor diz assim: minha promessa foi para Isaque, tudo bem? Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então olha que o Senhor agora pega e diz assim: o filho da serva também vai ser o pai de uma grande nação, porque também ele é teu filho, tá? Talvez quem viu a mensagem passada comigo, quando eu falei da promessa de Deus, e que a promessa de Deus se cumpria na vida de Isaque, achou que eu me equivoquei quando Abraão, da parte de Abraão, viriam duas nações distintas. Talvez algumas pessoas acharam que eu estava me equivocando, mas eu não estava me equivocando. E você que está acompanhando a mensagem todo dia, você vai entender algo muito importante, o filho da serva, farei ele o pai de uma grande nação, por ser seu descendente. Levantou, pois, Abraão de madrugada, pegou pão, água, colocou nas costas de Agar, deu o menino, despediu, e ele saiu andando, errante, pelo deserto de Bezerba. Então, olha que, da mesma forma que Abraão saiu errante, da casa dos pais, e foi na direção que o Senhor estava mostrando, Ismael, junto com a mãe escrava, também saiu errante, sendo guiados pelo próprio Deus. E aí você pergunta: pastor, por que o senhor pegou exatamente essa mensagem de hoje? Porque muitas vezes você acha que aquela tua atitude rebelde, aquela tua atitude movida pela dúvida, muitas vezes você acha que não teve consequência ruim para você, porque você não viu naquele momento. Então deixa eu explicar uma coisa que aconteceu na vida dos descendentes de Abraão, e muitas vezes está acontecendo dentro da tua casa e você não entende. De repente seus filhos não se dão bem, de repente sua família, um quer destruir o outro, e você não entende que tudo isso é causa da sua rebeldia, porque lá atrás, em algum momento, você deixou de ouvir a voz de Deus. Lá atrás, em algum momento, você quis antecipar as bênçãos de Deus da sua maneira, ou conseguir as coisas com a sua força, com a sua inteligência, sem a ajuda de Deus. Como no primeiro momento deu certo, como
para Abraão no primeiro momento, a promessa de Deus ia se cumprir na vida dele por intermédio de Ismael e Agar. Lá na frente, Abraão descobre que esse não era o plano de Deus. O plano de Deus é que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão por intermédio de Isaque e Sara, sua mãe. E aí o que acontece? Deus não pode desamparar Ismael, porque Ismael também é filho de Abraão. E Abraão agora criou um problema para os seus filhos. Abraão agora criou um problema para os seus descendentes. Se você pegar a história, se você for averiguar a história, você vai ver que nós temos os descendentes de Isaque, o povo de Israel, a nação israelita, e nós temos os descendentes de Ismael, os árabes, tá? O povo do Hamas, enfim, pessoas extremamente radicais, pessoas que agem segundo sua intolerância. E aí você vê conflitos intermináveis. Eu disse na igreja uma certa feita, e eu estou dizendo aqui no canal, você imagine aqueles irmãos que não se dão bem e brigam o tempo todo, e o tempo todo o pai e a mãe está intervindo. É o que acontece lá na parte do Oriente Médio. Eles estão constantemente em guerra e, diferente de briga de irmãos, não tem um pai para impedir. E o que é que acontece? Eles vão medir força até ver quem prevalece. Aí você diz assim: pastor, os árabes serão destruídos, consumidos, destruídos? Não vão. Por quê? Herdaram indiretamente a promessa de Deus. Israel vai ser destruído? Também não. São herdeiros da promessa de Deus. E Deus é justo. E a promessa de Deus não falha. Mas todos esses problemas que eles estão vivendo surgem lá atrás, na falta de fé, na falta de paciência de Abraão. Talvez você tenha um conflito na sua casa, talvez você tenha um problema dentro de casa por causa de escolhas que você fez precipitadas, por não ter paciência. Talvez você não teve paciência para esperar um bom marido e pegou qualquer coisa e botou dentro de casa. Você não teve experiência para esperar uma boa esposa e pegou qualquer coisa e colocou dentro de casa. Você botou dentro de casa a mulher das festas, você botou dentro de casa a mulher do carnaval, você botou dentro de casa o homem do barzinho, e de repente você pergunta: meu Deus, por que as coisas estão dando errado? Porque você não teve paciência. Você achou que não teria condições de esperar o seu marido, o homem da sua vida, a sua esposa, a mulher da sua vida, aquela que vai te amar, que vai te respeitar, aquele que vai te amar, que vai te respeitar. E de repente, você está colhendo consequências. É um marido bêbado, é uma mulher festeira, são filhos rebeldes, é uma família que não tem estabilidade e você não consegue entender porque tanta coisa está dando errado. E aí você diz assim: agora eu estou na igreja, agora eu estou na presença de Deus, todo dia eu faço uma oração. Mas você não parou para pensar que parte do seu sofrimento nada mais é que consequência de suas escolhas ruins. Para de ser duvidoso. Para de escolher segundo a sua carne. Crê em Deus. Espera no Senhor. Começa a aprender mais da palavra de Deus. Procura uma igreja, um lugar sério para congregar. Procura um homem de Deus para você estar ouvindo a orientação do homem de Deus, para que a sua vida seja uma bênção. Porque se você crê,
A sua vida será uma bênção a partir de hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos, é momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós sabemos que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Nós sabemos que muitas coisas em nossas vidas é reação, é consequência de escolhas ruins que fizemos, meu Senhor. Mas mesmo quando Abraão duvidou, mesmo quando Abraão não teve paciência, mesmo quando Abraão aceitou o conselho da esposa e se deitou com a serva, o Senhor não desistiu de cumprir a sua boa vontade na vida de Abraão. Talvez alguns de nós nos afastamos do teu caminho por causa da dúvida. Talvez alguns de nós deixamos de congregar, deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de jejuar, porque seguimos o caminho da dúvida, porque procuramos uma resposta mais rápida, mais fácil. Aquele homem, Senhor, que porque está com a cabeça cheia, toma um copo de cerveja ou um pico de droga para aliviar. Aquela mulher, porque está estressada e talvez achou que o homem com que ela viveu casada não deu valor, resolveu viver o mundo da prostituição. Resolveu se dar aos homens, a prostituir o corpo, a mente, meu Senhor. E por um breve momento, essas pessoas escolheram caminhos contrários àquilo que o Senhor pensou para eles. E outros, até mesmo, construíram famílias e estabeleceram famílias diferentes dos planos que o Senhor tinha preparado para eles. Mas, Senhor, assim como o Senhor não desistiu de Abraão, não desiste dessa pessoa, não desiste desse homem que fez várias escolhas ruins, não desiste dessa mulher que fez várias escolhas ruins, mas estende agora, meu Deus, tuas mãos santas e poderosas, dá a esse povo uma nova direção, que eles consigam ouvir a tua voz, que eles consigam sentir a tua presença e serem direcionados pelo Espírito Santo. Essa pessoa que hoje está com a vida, com a família destruída por causa das drogas, da festa, da prostituição. Essa pessoa, meu Deus, que destruiu o próprio casamento porque se antecipou e não teve paciência para continuar lutando por esse homem, por essa mulher que diz ser importante. Meu Deus amado e meu Pai, eu estendo a minha mão sobre esse povo, para que não seja a minha mão, mas a mão do Senhor, tocando cada pessoa ferida, oprimida, desorientada, tocando cada pessoa escrava do álcool, das drogas ilícitas ou lícitas. Meu Deus, passa agora com teu poder, desfazendo toda a obra das trevas, toda a obra da inveja, do olho gordo, do ciúme, que seja essa pessoa alcançada agora pelo Espírito Santo, que o poder de Deus esteja agora sobre a vida dessa pessoa, removendo toda a doença do corpo e da alma. Meu Deus amado e meu Pai, visita essa família, esse lar, que essas pessoas desta casa sejam alcançadas pela presença do Espírito Santo, para que desse modo todo mal caia por terra, todo espírito imundo caia por terra, toda doença e enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. Que nenhum mal resista o caminho dessas pessoas, que nenhum mal resista a presença dessa família, porque são famílias abençoadas, tocadas pelo poder de Deus. Senhor, quero te apresentar a água
que mostra a fé, a esperança dessa pessoa que encheu essa vasilha, esse copo para usar. Quando o doente ou enfermo beber desta água, quando o perturbado, viciado beber desta água, seja ele alcançado pelo poder de Deus. E aqueles que são colunas levantadas pelo Senhor para esse canal, sejam eles prósperos, sejam eles abençoados, em nome de Jesus. Você crê? Diga, assim seja. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe você. Prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.